Bom, gente, agora então eu vou fazer a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: seja fixado um sistema de coordenadas sigma OB no espaço com B uma base ortonormal. Considere a quádrica de equação escrita aqui na lousa e suponha que uma equação reduzida para essa quádrica seja essa daqui, para um certo K pertencente aos reais. Sabe-se que 3 é um alto valor da matriz, e essa matriz aqui, e que A vezes esse vetor é o próprio vetor e A vezes esse outro vetor é esse próprio vetor aqui também. Ele pergunta, o valor de K é... Bom, algumas coisas que a gente pode analisar nesse problema, que a gente pode observar que são bastante úteis. Quando ele nos dá a equação reduzida da quádrica, a gente sabe que os termos que acompanham, os coeficientes que acompanham os termos ao quadrado representam os autovalores da matriz dessa quádrica. Se vocês olharem, essa matriz A é exatamente a matriz que representa essa quádrica aqui em cima. Na diagonal principal a gente tem os coeficientes dos termos ao quadrado, então 2, 1 e 2. E no restante a gente tem os coeficientes dos termos mistos dividido por 2. Então no caso aqui a gente só tem xz. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então aqui a gente vai ter menos 1 e menos 1 na posição do xz. Daqui do xy é 0. E do yz é 0 também porque não aparece. Então essa matriz A é a matriz que representa a quádrica. Se a gente diagonalizasse essa matriz, a gente ia obter então 3 autovalores que iam representar os coeficientes dos termos quadrados da equação reduzida da quádrica. Então a gente nem precisa fazer a diagonal, porque a gente já sabe que 3, 1 e 1 são os autovalores dessa quádrica. Tanto é que até ele fala, né? 3 é autovalor de A, mas nem precisava porque ele deu a equação reduzida. E ele fala que 1 são os outros 2 autovalores. E também dava para descobrir isso por essas expressões aqui. Por quê? Se a gente multiplica A, né, por um vetor e esse vetor dá uma vez ele mesmo, quer dizer que esse vetor é o autovetor associado ao autovalor 1. E a mesma coisa acontece com esse. Então eu posso concluir que esse vetor 1, 0, 1 e esse vetor 0, 1, 0 são autovetores associados ao 1. Tudo bem? Então eu vou denotar por V de 1 como sendo o autoespaço de 1, ou seja, o espaço formado pelos autovetores de 1. Tudo bem? E esse autoespaço, então, vai ser formado pelos vetores 1, 0, 1 e pelos vetores 0, 1, 0. Opa, aqui ficou meio feio. 0, 1, 0. Tudo bem? Esse é o autoespaço, então, formado, o autoespaço do autovalor 1. Agora, a gente precisa então descobrir quem que é o autovetor associado ao 3. E para isso, a gente vai fazer o quê? Subtrair 3 da diagonal principal aqui dessa matriz, porque lembra, para achar o polinômio característico, a gente subtraía t aqui. E daí, se a gente queria achar o autovetor associado a um dos autovalores, era só substituir o t, pelo valor do autovalor, então no caso 3. Então, o que eu vou fazer é calcular, pegar essa matriz, subtrair 3 da diagonal principal, que vai ficar menos 1, 0, menos 1, 0, menos 2, 0, menos 1, 0, menos 1. Isso daqui eu vou multiplicar por um vetor qualquer, ABC, tudo bem? Vou multiplicar por um vetor qualquer, ABC, e eu vou igualar depois o que der de resultado daqui ao vetor nulo, tá? Então eu vou fazer o resultado disso e o resultado é igual ao vetor nulo. Então vamos ver o que acontece. Menos 1 vezes A, menos C. Então vai ficar menos A, menos C. Espero que caiba. De baixo, menos 2b. E na última vai ficar de novo menos a menos c. A gente tem o primeiro e o terceiro termo iguais, então, tipo, um deles não vai fazer diferença, né? Eles são LD, então, tipo, dane-se um deles, pode descartar. Se a gente igualar isso aqui, menos a menos c, menos 2b, menos a menos c, e igualar ao vetor nulo, a gente vai ter, então, pegando o primeiro termo, a gente vai ter que A é igual a menos C e a gente vai ter que B é igual a 0. A igual a menos C e B igual a 0. B vai ser sempre 0. A eu posso escrever em função de C. Então só tem uma variável independente no meu problema, que é a variável C. Então dá para eu escrever o autovetor em função só de C, tudo bem? Então deixa eu fazer isso aqui. Eu posso escrever esse autovetor em função só de C. No caso vai ser menos C, 0C. E, portanto, o autovetor associado a 3 vai ser, então, o vetor do tipo menos 1, 0, 1.
Eu vou apagar aqui, então, rapidinho, gente, tá? Aqui em cima, só para poder escrever embaixo do autoespaço de 1 o autoespaço de 3. O autoespaço de 3 é formado pelo vetor menos 1, 0, 1. Tudo bem, gente? Isso vai ser importante mais para frente, vocês vão entender o porquê. Mas o primeiro passo agora é voltar então para a quádrica e começar a reduzir a equação dessa quádrica. O primeiro passo é diagonalizar, matrizar, achar os autovalores e substituir. Só que isso só elimina os termos mistos. Tipo, refazer essa primeira redução por meio da diagonalização só me tira os termos mistos. Os termos que só têm uma variável, eles ainda continuam. Só que o coeficiente deles vai mudar. E é por isso que era importante ter calculado esses autovetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa matriz A, que agora ela já não é mais tão importante, tá? Essa matriz aqui também não é mais tão importante, essa equação, quer dizer, não é mais tão importante, eu vou deixar ela de lado. E essas informações aqui também não, nenhuma delas. Vou apagar tudo que já não é mais importante para o exercício, que a gente já usou. A primeira redução, então, vai ser do tipo 3x' ao quadrado mais uma vez y' ao quadrado mais uma vez z' ao quadrado, mais... Falta agora, então, descobrir quem são os novos coeficientes para os meus 3 termos que só tem uma incógnita. Para isso, existe uma relação entre a matriz formada pelos autovetores com a matriz das novas coordenadas, x', y', z'. Isso aqui dá igual às coordenadas originais. Tudo bem? A diferença é que essa matriz é uma matriz formada pelos autovetores, mas esses autovetores precisam estar normalizados, ou seja, o módulo desses autovetores precisa ser igual a 1 agora. Então o que eu vou fazer é calcular o módulo de cada vetor e dividir cada vetor pelo seu módulo. Tudo bem? Então isso vai me produzir um V1, um novo V1, né? Vocês podem chamar de, sei lá, V1', que vai ser formado pelos vetores. O módulo do primeiro, se vocês verem, é raiz de 2, porque vai ser raiz de 1 quadrado mais 0 mais 1 quadrado. 1 mais 1 é 2, dentro da raiz de 2. Então eu vou dividir o primeiro vetor por raiz de 2, vai dar 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2. Esse é o primeiro vetor. O segundo vetor tem módulo igual a 1, raiz de 0 mais 1 quadrado mais 0. Raiz de 1 quadrado é 1, então é o próprio vetor, 0, 1, 0. Já o V' de 3, né, que é o novo subespaço, eu vou apagar e depois eu reescrevo isso aqui, tá, gente? Isso aqui ainda é importante. Esse daqui também vai ter módulo raiz de 2, porque esse menos 1 ao quadrado vira 1, então vai ser raiz de 2 o módulo. Isso daqui vai dar, então... Oh, caramba. Menos 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2. Então, a minha matriz M vai ser formada por esses 3 vetores aqui. Então, no caso, o que eu tenho vai ser a matriz do tipo 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2, 0, 1, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2. Vezes x', y', z', igual aos meus termos originais, né? Ao meu x, y e z. Tudo bem? Na realidade, eu até posso substituir já esse x, y e z pelos coeficientes que acompanham eles, né? Deixa eu só conferir aqui se tá certo, se eu não fiz nada de errado até agora, galera. Sim, eu acho que por enquanto tá tudo certo. Não, tá certo. É x, y e z mesmo. Melhor deixar x, y e z aqui mesmo, tá, gente? Não dá pra substituir porque, de fato, eles representam as incógnitas e não os coeficientes, tá? Desculpa, falei errado. Então, deixa x, y, z mesmo. Vamos resolver o sistema agora, né? A gente pode fazer a multiplicação de matriz e chegar no sistema. A gente vai ter, então, que x' sobre raiz de 2 menos z' sobre raiz de 2, x' sobre raiz de 2, menos z' sobre raiz de 2,
é igual a x. Daí, então, agora na segunda linha a gente vai ter, então, y' igual a y. Tudo bem, gente? E na última linha a gente vai ter x' sobre raiz de 2 mais z' sobre raiz de 2 igual a z. Então, x' sobre raiz de 2 mais z' sobre raiz de 2 é igual a z. Deixa eu só arrumar aqui esse y. Daí o que a gente faz agora? Agora que a gente achou x, y e z em função das novas incógnitas, dá pra gente substituir na equação de cima e combinar com os coeficientes que já tem e achar os novos coeficientes. Tudo bem? Então eu vou deixar só o sistema aqui embaixo e vou começar a reescrever a equação da quádrica, só que agora de forma reduzida. Lembrando que os termos que acompanham agora os quadrados são os autovalores, então vai ser 3x' mais 1y' ao quadrado mais 1z' ao quadrado. O termo misto some, né? Tipo, a primeira redução faz isso, ela some com os termos mistos. Isso é bom. E os termos que só tem uma incógnita agora vão ser multiplicados por isso. Se eu substituir x aqui, eu vou ter raiz de 2 multiplicando o meu x. Então eu vou ter raiz de 2 multiplicando isso daqui. Ou seja, eu vou ter só x' menos z' no lugar de x. No lugar de y, é só botar y', então vai ficar 2 vezes y'. E no lugar de z, a raiz de 2 vai estar multiplicando todo mundo. Então eu apago essas raízes de 2 aqui, vai ficar x' mais z'. Tudo bem? E daí, esse valor 3 aqui, ele permanece. Tudo bem? O termo independente continua inalterado. Agora, eu posso apagar esse sistema aqui e vou desenvolver isso daqui. Eu vou ter, então, 3x' mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. X' mais x' eu tenho 2x'. Z' positivo com negativo, zero. E sobra o 2y'. Isso é igual a 3. Agora, o último passo de redução de quadrados para sumir com esses termos que só tem uma variável, a primeiro grau, é completar quadrados. Eu não sei se todo mundo lembra, mas o método de completar quadrado é você somar termos independentes nos dois lados da equação para você poder simplificar esse termo quadrado, esse termo a primeiro grau e o termo independente num quadrado da soma ou num quadrado da diferença. Tudo bem? Essa é a ideia do complemento de quadrados. Então, para isso, eu vou deixar 3x' ao quadrado mais 2x'. Se a gente for pensar, o desenvolvimento do quadrado da soma é quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Se isso aqui é o quadrado do primeiro, quem que é o termo original? Raiz de 3, certo? Se esse é o quadrado do primeiro, o termo original é raiz de 3. Esse daqui é 2 vezes o primeiro, que é raiz de 3, vezes o segundo. Então, no caso, eu tenho que 2 vezes raiz de 3 vezes o meu termo, que sei lá, eu vou chamar de P, que é o meu segundo termo que eu não conheço, é igual a 2. Então, esse 2 simplifica com esse 2, eu passo raiz de 3 dividindo. Então, o meu termo que eu não conheço é 1 sobre raiz de 3. Esse é o meu segundo termo. Só que eu tenho que somar ele ao quadrado. Então, eu somo 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, que é 1/3. Tudo bem? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Fazendo isso agora para o y, né? Primeiro isso daqui é o do x, vou até pôr um parênteses aqui. Agora fazendo do y, eu vou ter y' ao quadrado mais 2y' mais alguma coisa. Quadrado do primeiro é 1, 2 vezes o primeiro vezes o segundo é igual a 2. Então, se eu mudar aqui para 2 vezes 1, né? Porque quadrado de 1 é 1, vezes o segundo, que eu vou, sei lá, chamar de q, é igual a 2. Simplifica o 2. 1 vezes q é igual a 1, então na verdade q é igual a 1. Então o termo que falta aqui é 1. Tudo bem? E o z quadrado, como ele não tem nenhum termo com z elevado a primeiro, ele pode permanecer igual. Z' quadrado. E daí eu vou somar esses termos do lado de cá. Aqui vai dar 3. Somo 1/3. Somo 1. Deixa eu só conferir na resolução se está certo, gente. Para ter certeza de que eu não estou errando nada.
Só um minutinho. Vou procurar aqui a resolução. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Ah, já vi onde eu errei. Esse 3 aqui, pessoal, a gente tem que seguir a mesma ordem que a gente, a ordem que a gente monta a matriz de autovetores tem que ser a mesma ordem que a gente coloca os coeficientes nos termos, certo? Então, basicamente, o que acontece? Eu tinha montado a matriz primeiro com os autovetores relacionados ao 1 e depois com os autovetores relacionados ao 3. Então, o 3, se ele entrou por último na matriz, ele vai entrar por último nos termos quadráticos. Então, o 3 ele não é junto com o x', ele é junto com o z'. Tá, gente? Perdão. O 3 ele entra aqui. Se o 3 entra aqui, ele vai mudar aqui embaixo também. Aqui vai ser 1. Na verdade, aqui vai ser só x, né, no caso. E aqui vai ser 3z. E isso vai mudar no quê? Vai mudar na hora de completar quadrado, né? Na hora de completar quadrado, como aqui é só 1, aqui não vai ser 1/3, vai ser 1. Igual foi o caso do y, né? São os mesmos números. E aqui o z fica com 3. Se aqui eu somei 1 do lado de lá, aqui eu somo 1 também, não 1/3. Tudo bem? E daí na hora que eu junto esses quadrados, que eu completo esses quadrados, eu posso mudar a base. Na verdade, isso daqui vai ficar como? Isso daqui vai ficar x1 mais x' mais 1 ao quadrado, mais y' mais 1 ao quadrado, mais 3z' ao quadrado, igual a 5. Eu posso fazer uma translação da base para assumir com esses termos independentes e simplesmente chamar x' mais 1 de x duas linhas. X duas linhas ao quadrado, mais y duas linhas ao quadrado. E daí o z, eu substituo o z' por z... Tipo, eu falo que z duas linhas é z' mais 0. Então isso daqui pode virar z duas linhas também, só para manter a notação. E isso é igual a 5. Tá bom, gente? Então, no final, ele pergunta qual é o valor de k. Ele dá, né, a equação do tipo... deixa eu apagar e escrever ela aqui do lado. Ele dá a equação 3u² mais v² mais w² igual a k. Se a gente fizer v² igual a x duas linhas ao quadrado, w² igual a y duas linhas ao quadrado e u² igual a z duas linhas ao quadrado, né, a gente vai conseguir fazer com que essa equação seja igual a essa daqui. Portanto, o valor de k é esse termo aqui. Então, o valor de k é igual a 5. E isso nos dá a resposta E de elefante, tá, gente? Só cuidado, então, eu tinha confundido aqui, mas prestem atenção. A ordem dos termos que acompanham as variáveis ao quadrado tem que ser a mesma ordem que você monta a matriz de autovetores. Como eu montei a matriz de autovetor com esse primeiro, esse em segundo e esse em terceiro, o 3 ia aparecer com o terceiro termo ao quadrado, que no caso é o z, e não com o x. Tudo bem, gente? Então prestem bastante atenção nisso, mas a resposta do exercício é essa mesmo. Letra E, k é igual a 5.